Coffee Conversa é o podcast da Coffee, se vocês já perceberam, feita por dois... Ai, desculpa. Começa. Coffee Conversa é o podcast da Coffee, isso vocês já perceberam, feito por 2 comunicadores e uma psicóloga, casualmente 3 irmãos. Um espaço em que a gente debate sobre criatividade, comunicação, trabalho, comportamento, vida digital e, claro, a famosa saúde mental, que aparentemente ninguém tem, mas todos amam falar sobre. Exatamente. E hoje o nosso assunto vai ser sobre o filme A Substância, que vocês já devem ter visto aí pelas redes, que é um filme que fala sobre uma ex-celebridade que enfrenta um declínio na sua carreira devido à idade. E para combater isso, ela recorre ao uso dessa substância só para ter uma versão mais jovem dela mesma. E só que essa escolha acarreta em vários problemas, discorreremos durante esse podcast sobre vários desses problemas, porque o filme explora temas muito importantes como obsessão pela juventude, pressão estética na sociedade e um horror corporal, que levanta algumas questões sobre o impacto dessas expectativas na saúde mental e física. Então, não se preocupem, a gente não vai falar do filme em si. Não vai ter spoiler. Não vai ter spoilers, mas a gente vai falar sobre esse tema que impacta tanto a vida de tanta gente, né? E junto com isso a gente vai falar também do desfile da Victoria's Secret, que também tem total conexão com isso, né? Sim, no fim todo se encaixa nessa pressão estética social, que é externa, que é interna, que a gente sente, que é muito mais forte nas mulheres, com certeza. É uma construção social, é uma consequência, isso que a gente vai debater aqui. Eu ia dizer que tanto o filme, eu não vi o filme, né? Mas eu li muito sobre ele, né, nos últimos dias e vi falar em vários canais. Mas ele fala muito sobre a pressão sobre as mulheres, né? E assim como o desfile da Victoria's Secret, que acaba sendo um desfile... Mas eu acho que é uma pressão que a gente tem vivido em todos os contextos, né? Homens também têm vivido. Então, eu acho que fala mais de mulheres. É um filme que também traz uma questão, uma pegada feminista, mas não é só isso, né? Não é, mas eu acho que se a gente for para analisar esse tema, fundamentalmente né? Porque se existe essa pressão hoje também para os homens, ela é ínfima. Ela é muito menor, né? Estatisticamente, ela é irrelevante na minha visão, né? Então, eu acho que quando a gente começa a falar sobre essa questão de pressão estética, obsessão pela juventude, que a gente vê muito mais forte no mundo feminino, no universo feminino, e vocês... Muito mais. Sim, a gente pode ver até no nosso micro-universo, né? Quem são os homens que tu conhece que fazem botox? Pouquíssimos. Agora as mulheres, todas. Exato. Quase todas. E aí, pós-40, então. Uma coisa que eu queria ver a opinião de vocês essa pressão que é sentida, essa obsessão pela juventude, por estar sempre mais jovem, por não deixar as marcas da idade acontecer, vocês sentem que ela é uma pressão natural? Do tipo, vocês acham que é uma pressão que naturalmente vai se criando essa vontade, é uma vontade genuína, ou é uma obsessão criada? Porque, na minha visão, ela é muito uma obsessão formulada, e especialmente pela mídia, que daí eu acho que entra um pouco no nosso universo de publicidade, eu acho que é muito reflexo de uma massificação de o que é o certo, o que é o belo, o que é o certo, o que é o errado, o que é o produtivo e o que não é produtivo, né? Porque eu acho que a gente busca a eterna juventude porque a gente entende que o que é velho é obsoleto, o que é velho é inútil, o que a gente vê, né? A mulher de 60 anos tem que ficar em casa fazendo comida para os filhos. A gente percebe muito, né, a idade como um limitador. E aí entra até um dos pontos que o filme aborda, isso acontece na vida real, né, também. E Totalmente. é por isso que eu fico com esse questionamento do que se é o reflexo da vida real acontecendo, porque as mulheres, aqui, até um pequeno spoiler sobre o filme, a personagem da Demi Moore, ela é uma profissional com uma carreira brilhante lá. Atriz, 50 né? anos, Isso, né? ela é atriz, acho que ela é apresentadora, se eu não me engano. E quando ela chega nos 50 anos, é como se fosse uma barreira, tipo, a partir daqui, tu é inválida porque tu sempre fez, tu não serve mais pra isso. É uma mulher linda e tal, tipo, então... E a Demi Moore, de fato, é linda. E, na verdade, uma coisa que me chama atenção é porque ela, na vida real, tem 60 anos, né? Sim. E no filme já diminuíram 10 anos, porque seria inaceitável uma mulher linda de 60 anos. No próprio filme já tem isso, né? E eu acho que não é spoiler, porque isso tá no resumo do filme, né? Ela chega ao ponto que vão substituir ela por uma apresentadora mais jovem. E aí ela recorre a essa substância. E a questão que o filme aborda é o ódio sobre si mesmo. Isso é uma coisa muito forte, porque enquanto a gente faz os nossos procedimentos, eu vou fazer o meu botox para melhorar, é porque essa ruguinha tá me incomodando. Mas esse ponto de ter ódio de si mesma
é uma coisa muito assustadora. E aí, o quanto que e aí, ao mesmo tempo que a gente se assusta com isso, do nosso lado aqui, a gente está produzindo publicidade diariamente, buscando modelos com esses padrões, fazendo as coisas nessa mesma maneira. E aí eu entro num outro ponto, que daí também se conecta um pouco com esse desfile da Victoria's Secret, que é a questão... que é a missão das marcas gerar desejo. Né? Então, assim, as marcas, elas buscam agradar o comportamento das pessoas. Então, é o ovo ou a galinha, entendeu? Mas entende-se que só gera desejo que é belo, jovem e esteticamente retocável, né? Então, isso é uma questão que a gente precisa conseguir entender muito bem, de que ponto que, lá no desfile da Victoria's Secret, ok, mas na vida real eu não preciso ser naquele padrão. A gente não consegue, a gente não consegue isso. dividir. E se chegou à conclusão de que não é ok, tanto que a Victoria's Secret ficou num hiato aí de 5 anos tentando se revitalizar, se remodelar. E tentou, e assim, eu faço uma crítica pessoal aqui, tentou e não conseguiu. Porque o fora do padrão da Victoria's Secret é um padrão. O plus size de cintura fina, o gordo sem celulite, isso não é o real, isso não é a vida que a gente vive aqui. Né? Exato, mas a minha questão é a seguinte, então se eles extrapolassem todos esses padrões e realmente fossem inclusivos de verdade, a gente ia isso consumir. ia agradar? A gente ia gostar? Isso ia gerar desejo? A mudança... A mudança tem que... a gente gosta de falar muito, o algoritmo prioriza o belo, o algoritmo... Mas o algoritmo a gente faz isso. Nada mais é do que uma pesquisa do comportamento das pessoas. O algoritmo é reflexo de comportamento. Então, isso quer dizer que se o algoritmo é péssimo, é porque nós estamos péssimos. Nós somos péssimos. Isso até teve, acho que em 2015, 14, teve uma inteligência artificial que foi implementada, acho que é do Google, no Twitter, e aí, ou da Samsung, agora não lembro. Mas eles lançaram essa inteligência artificial para interagir com as pessoas. Diz que em 48 horas eles tiveram que desativar o projeto porque virou uma inteligência artificial misógina, racista e tal, porque as pessoas faziam isso. Então, naturalmente, a tendência do comportamento vai determinar o que o algoritmo vai nos entregar de volta. E isso é assustador, né? Porque daí a gente sai do filme, sai do desfile e entra na minha vida. Sim. Né? O que o meu algoritmo está me mostrando? Em contato com o que eu estou? O que eu tô desejando? E eu acho que a gente tem aqui o que a gente está desejando, e tem também esse reflexo do que a gente precisa. Porque aí entra até uma questão que eu vi ontem, uma matéria do Metaverse, que ele fala sobre como o algoritmo do TikTok ele prioriza pessoas ditas bonitas. Então, dentro de um padrão. Dentro de um padrão. E tá, beleza. Isso a gente pode entrar nesse padrão que a Luísa falou, de que não, a gente consome mais de gente que a gente acha bonito. E então o algoritmo é reflexo disso. Só que eles têm, no algoritmo deles também, uma coisa para desprestigiar quem não é bonito, segundo as estatísticas deles. Ou seja, o ser bonito e até essa pressão estética social não é mais uma questão só de vontade, de querer ser bem aceito. Também, de performance, também de tudo, começa a virar tudo. uma questão de performance, e isso vai enlouquecendo a sociedade, porque se eu não sou belo o suficiente para o algoritmo me ajudar... E aí eu te pergunto, Vitor, o que é o belo o suficiente? Não, essa é a questão subjetiva, né? Aí é que tá, aí entram os nossos novos padrões e novas exigências, porque sempre existiram padrões de beleza, né? A gente sempre teve ícones, a gente sempre teve referências do que é bonito, do que não é, mas... especialmente agora até publicidade. vou contar um Sacanagem, hábito. isso aí. Um hábito de uma amiga minha lá da praia, nada a ver comigo, de olhar novelas antigas. Tipo Laços de Família. E nunca nem sabemos quem é, né, Vitor? Coisas que o jovem nem sabe o que é. Mas aí eu tava assistindo no canal Viva essa novela, e aí eu olhei pra Carolina Ferraz, no seu auge, né, belíssima, que era aquela referência, o quê? Com o dente amarelo. Com ruguinhas, com várias questões que aquilo era lindo naquela época. E ela era maravilhosa. E ela era maravilhosa. E aí, e ela já estava num padrão altíssimo e totalmente minoria, digamos assim. E aí hoje, aquilo já é feio. É um absurdo? É um absurdo na televisão uma atriz com um dente amarelo. Com marcas de expressão. Então, assim... A questão toda não é só os padrões de beleza, é a que níveis estão chegando os padrões de beleza. E o filme da Substância traz muito isso, que são níveis de perfeição. Né? Os padrões, eles têm exigido a perfeição, que é a juventude, e essa busca ela fica tão incessante
que ela volta, porque tu falou antes, assim, do auto-ódio, né? Qualquer coisa em mim que esteja fora do comum é motivo de vergonha, é motivo de mudança. Então, assim, eu não posso aceitar um dente diferente, eu não posso aceitar uma ruga. Ai, a minha barriga tem não sei o quê. E a gente tá buscando a perfeição, que não é do ser humano. E isso tudo estimulado, eu acho, tanto pela publicidade, mas também pelo mercado de... Indústria cosmética. Isso, indústria comércio. Então, eu acho que tudo é um reflexo de uma grande estrutura que faz com que isso seja a consequência. É interessante a gente estar sempre buscando melhorar, porque senão a gente não para de consumir. Então também tem essa questão mercadológica muito forte que influencia isso. E eu não acho que a gente tenha que pensar, vamos mudar o mundo, porque isso não é uma realidade. Mas eu acho que a gente pode, tendo essa ciência, começar a interagir de forma um pouquinho mais correta, mais racional com essas pressões que a gente sente. Tipo, eu preciso realmente tirar essa ruga daqui da minha testa? Talvez não precise, né? Então eu acho que é mais essa análise que é uma coisa possível de se fazer, né? Eu acho que essa questão, quando a gente entra na estética, as melhorias sempre podem ser feitas, né? O que vai te trazer satisfação, o que vai te fazer se sentir melhor. Agora, não pode que seja uma necessidade. Para eu ficar feliz, eu preciso não ter ruga na minha testa. Para eu ficar feliz, eu preciso lipoaspirar minha barriga. Não, aí porque a felicidade não vai estar ali. Tanto que a gente vê pessoas de corpos quase perfeitos, assim, dentro de padrões de beleza muito... com depressão e ansiedade, com questões contra o próprio corpo. A própria Demi Moore teve, né? Relata agora, falando sobre o filme, quando ela disse eu sou uma pessoa super insegura. Sim. Então, assim, e daí contracenar sendo a imagem da imperfeição... Do fracasso. É uma coisa que também, libertou ela. Sim. Né? Mas, assim, por quê? Porque mesmo que a pessoa esteja muito perto da perfeição, ela não se enxerga assim, porque seres humanos não são perfeitos. Sim, e Ponto final. Tudo que a gente quer é o que a gente não tem. Sempre. Exato. E aí, conectando um pouco também com a nossa história profissional, que é produzir conteúdo, que é fazer publicidade, que é ajudar... Quer criar o belo, né, gente? Quer criar o belo. Combinar. Que é ajudar as marcas a gerar esse desejo nas pessoas. Fica uma coisa super complexa também pensar nisso, porque ao mesmo tempo que a gente está refletindo sobre isso, eu tô criticando várias coisas de uma forma implícita, mas quando eu vou pesquisar um conteúdo ou quando eu vou pesquisar uma referência para propor para algum cliente, a gente também cai nesses padrões, porque a gente também acha isso o bonito. Aí eu acho que até entra um pouco daquilo que o Walter Longo fala, né? Que a gente tem falado bastante sobre a comunicação identitária e aspiracional. Então ele fala muito que a publicidade ela se fez historicamente aspiracional. A intenção do publicitário era gerar desejo, fazer as pessoas terem desejo de possuir aquilo, de ser aquela pessoa. Então criar aquele mundo de sonhos para as pessoas, tipo aquela propaganda antigona do cigarro, por exemplo, que era aquele homem livre, poderoso. O cowboy correndo nos pagos. Sabe? Até a própria Victoria's Secret de antigamente era aquele mundo glamuroso. Cara, vocês não lembram? Propaganda de papel higiênico que tinha o cara com uma pilha de papel higiênico dizendo assim, o que mais posso fazer? Cara, é bizarro. O Ferrero Rocher como tinha joia, né? Uma festa de celebridades que é pra pessoa... Que sonho alguém te servindo papel higiênico. Que terror, né, Lara? Que tipo de sonho é esse? Imagina... Que tipo de aspiração é essa? Alguém que me sirva papel Que sonho neve é esse? Apesar que quando a gente precisa, seria um sonho mesmo. Mas deixa na portinha, não vem me entregar. Mas isso era o aspiracional, né? Que era realmente uma vida de luxo. Todo mundo de sonho. E assim, isso realmente nos gera desejo, né? Faz com que a gente... Nossa, eu preciso ter isso, eu preciso Mas a gente é movido, né? Freud já falava disso. A gente é movido pelo self real. Olha ali, ó. A propaganda do... Não, gente, essa tá isso, ótima. agora vamos combinar o que isso tem a ver com o produto cigarro, gente. Não tem, mas gera o desejo desse ambiente, desse universo. E o que isso tem a ver com a vida real das pessoas? Porque quem comprava, quem consumia através dessa propaganda era o cara que tava lá num escritório em Wall Street trabalhando que nenhum condenado, né? Não tinha nada de natureza, nada de cavalo, nada de liberdade. Mas por quê? Porque a propaganda ela não lida necessariamente com a realidade, é com a percepção que a pessoa vai ter com o contato com aquele produto, né? Mas aí, até continuando, isso historicamente foi assim, né? Sempre foi propagandas
desejando gerar essa aspiração de ter aquilo ou de ser aquela pessoa. E aí... Que é, só finalizando, que é a coisa de gerar nas pessoas a melhoria. Eu vou me sentir melhor se eu adquirir esse produto. Isso. Então, essa é a base da publicidade historicamente. Aí, de uns 10 anos pra cá, as coisas começaram a mudar, porque começou a ter esse questionamento. Eu acho que uma consciência coletiva maior, comportamental maior, as pessoas em maior número começaram a questionar: cara, essa família feliz da margarina não é a Não é bem realidade, assim. isso não existe e tal. E aí foi se encaminhando para uma propaganda mais identitária, que é mais gente como a gente, sabe? Sim. E isso é muito bom e foi gerando uma conexão muito Hoje em grande. dia, propaganda da neve. O cara desesperado com papel higiênico. Não. Olha isso, cara. Isso aí é As pessoas que não estão vendo, que só estão ouvindo, a gente tá aqui na tela assistindo essas propagandas antigas pra... Exatamente. Então, essa propaganda identitária, ela foi transformadora e, pouco a pouco, foi ganhando mercado de forma quase total. A gente chega hoje... Muito por conta das redes sociais, né? Essa conversa começou a... Porque essa conversa gera comunidade, gera relação mais forte, gera eu me identificar com essa marca, eu acreditar que essa marca é que nem eu. E as pessoas começam a se dar conta disso, né? Isso. Só que ela também começou a tirar essa vontade de querer De ser consumo. melhor. A vontade do consumo, que é o princípio básico da publicidade, que é fazer a pessoa querer ter aquilo. Então, o Walter Longo, ele fala de uma forma muito Bem elaborada. muito bem elaborada, que a gente precisa achar esse equilíbrio, porque a gente não pode ignorar, que nem a Victoria's Secret. Tu disse que ela tentou e não conseguiu, né? Só que ao mesmo tempo... Conseguiu um pouquinho, de ela repente. conseguiu um pouquinho. Daqui a pouco, eu também acho, até a gente viu alguns conteúdos, né, fazendo algumas críticas. Eu não acho que chegaram no correto, mas eu acho que é um bom caminho. Era um passo. Uma boa visão para a gente ver marcas que estão dando um passo em direção a essa melhoria do equilíbrio. Porque a gente precisa querer ser aquilo que a gente vê para consumir, querer desejar aquilo, ao mesmo tempo que a gente tem que sentir que a marca conversa de fato com a gente, né? E eu quero defender um pouco as marcas também, porque também fica tudo na conta delas, mas eu, como indivíduo, não faço nada pra mudar, né? Não... Melhore, né? Melhore. Inclusive, vou lá e me coloco Botox regularmente, entendeu? Então, assim, as pessoas querem botar tudo na conta das marcas, né? Não, e e a elas gente- mesmas... E a gente tende a, como indivíduo, socializar os problemas, né? Então, assim, este é um problema da sociedade. Logo, eu não tenho nada pra fazer com isso. Só que a sociedade é feita de cada um de nós. Então, assim, se eu conseguir... Porque, por exemplo, assim, quando a gente tá falando desses padrões, do desejo, nós internamente temos reguladores de self real e self ideal. O self ideal é quem eu gostaria de ser, o self real é quem eu de fato sou. Pra que eu consiga me desenvolver na minha vida, eu preciso estar um pouquinho em busca do self ideal. Sim. Mas eu preciso entender que eu não vou chegar lá. De repente, o meu self ideal é... Agora tu chegou num ponto bem relevante, porque também penso sobre isso. Tá, e se as marcas ficarem, então tá, beleza, vamos ser extremamente inclusivos e a gente não vai gerar desejo nenhum e a gente não vai criar mundo de sonho nenhum. O que a gente, como indivíduo, vai aspirar? Pra onde a gente vai Mas ir? aí é que tá. Porque o self ideal, e eu acho que o desejo das marcas, ele é muito individualizado. Então, o que a gente não pode? A gente não pode jogar tudo lá pra cima, botar a régua lá em cima, porque daí quem tá aqui embaixo? O meu self ideal era ser 1% melhor. Aí daí já tá legal. Cara, daí eu olho a Gisele Bündchen. Vamos falar de estética, por exemplo. Cara, eu não vou ser a Gisele Bündchen. Nem que a Vacatussa Será e que nem não? com o melhor cirurgião do planeta. Não vou. Será que nem com a substância? Então, eu vou ser melhor, entendeu? Mais bonita. Então, assim, eu não posso aspirar a isso. O meu self ideal não pode chegar lá. Ele tem que chegar aonde eu, Laura, vou. Tá, E a mas gente tu tem que não ter pode- momentos de satisfação também, né? Exato. E aí a gente precisa encontrar esse equilíbrio indivíduo, sociedade, Marcas. Tá, só uma coisa, mas tu não pode aspirar, concordo contigo, mas tu não pode admirar e querer aquilo como uma bússola, do tipo assim, obviamente não é a Gisele Bündchen, mas tipo, aquilo é o que tu vê de ideal, digamos que ela fosse o máximo pra ti, mas tu tendo essa inspiração, esse teu 1% fica mais coerente, porque quando a gente tem uma clareza do que a gente Claro. admira, a gente também consegue Mas, saber o Vitor, que a tu gente quer sabe melhorar em nós. claro, eu sempre vou trazer para o indivíduo aqui porque é o que eu trabalho, né? Mas assim, o que é o nosso trabalho em terapia? É que a pessoa consiga ter aspirações, ter admirações e enxergar o que é bonito, enxergar o que é legal e se motivar com isso. Sim. Quando eu olho, né, para uma Angel da Victoria's Secrets e eu olho pro meu corpo e projeto auto-ódio, do tipo assim, eu sou muito diferente daquilo lá.
Eu sou péssima, eu tenho flacidez, eu tenho estria, eu tenho celulite. E eu projeto isso como auto-ódio, eu mais me desmotivo para qualquer mudança, para melhorar o meu 1%, do que me motivo. Sim. Né? Então, essa é a grande sacada. Como é que eu vou fazer para admirar essas pessoas sem me afetar. parecer com elas? Isso. Né? Não, isso é verdade. Até tem a filósofa, a professora Lúcia Helena Galvão, que é maravilhosa, né? Ela fala um pouco sobre essa questão da gente ter um ideal, a gente ter uma bússola em tudo que a gente almeja na vida. Tanto na parte de profissionalmente, na parte pessoal e na construção física também. E ela diz que, assim, ela faz a metáfora com o sol. Que o sol seria esses ideais que a gente busca. A gente não precisa necessariamente, aliás, a gente nem deve ir em direção ao sol. A gente tem que simplesmente, na nossa casinha que somos nós, abrir janela e porta e o sol naturalmente entra e já nos indica o que a gente quer receber disso. Então eu acho muito legal essa metáfora porque eu acho que é um pouco disso. Tu tem que ver essas coisas que tu almeja e acha e admira como inspiração para tu melhorar dentro da tua realidade, dentro do teu ambiente. E eu acho que a propaganda, ela vai ter que, às vezes, pesar um pouquinho no aspiracional, só que a gente não pode botar aquilo como uma exigência. O problema é a massificação, né? Não, e a questão da presença, né? O quanto que, antigamente, a presença dessa propaganda aspiracional, ela estava num recorte muito pequeno do nosso dia. Era o momento, à noite, que a gente chegava em casa e ia olhar o jornal... E aí vinha aqueles 30 segundos e acabou. Então, a nossa exposição a esse tipo de conteúdo era muito menor. E hoje não, a gente está imerso 100% do tempo com esses estímulos. Então, a responsabilidade da marca, no caso, é assim, bom, se eu vou ter uma presença constante na vida das pessoas, eu também tenho que equilibrar essa mensagem, né? Sim, exato. E assim, daí a gente tá falando do comportamento, né, num geral, porque as marcas e as pessoas, a gente vai... Caímos no assunto, assim, daí a gente vai pro Instagram, são filtros. Sim. A gente vai pro TikTok, filtro. Em qualquer lugar que eu estiver interagindo com as pessoas, não estou até aqui, a gente tá num podcast, num lugar legal, com iluminação certa, com a câmera no lugar certo. Quem vai nos ver aqui, de repente, não vai ver o que a gente tá vendo, né? Porque aqui tu vai ver a sombra, aqui tu vê a minha ruga, aqui tu vê, né? Tu vê muito mais quem eu sou. Então, e a gente tem interagido muito com as pessoas não reais. Sim. Né? E aí, de forma geral, a gente só interage com pessoas não reais, porque mesmo as reais, não em questão estética de filtro, a gente bota nas redes sociais um recorte muito, muito direcionado do que a gente quer construir. Até a imperfeição, que nem se falou muito da Brené Brown lá, da vulnerabilidade e tal, mas ainda assim... É uma imperfeição calculada. É a vulnerabilidade que eu aceito, para me mostrar humano, mas não é a de verdade, porque isso a gente não vai expor e a gente não tem que expor isso, né? Eu acredito que a rede social não é um lugar pra gente... Não é esse lugar. Não. E todas as Terapia é esse lugar, pessoal. E todas as coisas que a gente vai aprendendo, todas as vou chamar de artimanhas que a gente vai... bom, agora tá engajando o tipo de conteúdo que parece despretensioso. Aquele carrossel de fotos com momentos super aleatórios. Mas são recortes extremamente pensados. As pessoas pensaram... Até no aleatório, ela pensou muito bem. O que ela vai mostrar. Como comunicar. E a gente tem feito isso na nossa vida, né? Tipo, eu cheguei aqui, uma janela bonita, vou tirar foto, vou postar para as pessoas saberem que eu tô aqui num lugar legal. Né? Claro, então, porque a gente tá construindo a nossa marca pessoal 100% do tempo. Porque para além da minha imagem física, eu também quero construir no imaginário das pessoas que eu sou uma pessoa legal. Ser admirado é evolutivamente necessário. E hoje em dia, o ser admirado digitalmente traz benefícios práticos e reais. Traz marcas querendo se conectar contigo, todo o mercado da influência que a gente vê é baseado nisso. Então a gente não pode ignorar que também tem isso. Um pouquinho precisa disso, né? Não é assim, bom, esse assunto da estética são pessoas que estão obcecadas pela sua aparência. Não. Exatamente, tem benefícios financeiros. Melhora a minha vida de fato. Se eu buscar essas melhorias. Então... E isso é que é o preocupante, porque a gente não sabe onde vai parar. E aí um filme como A Substância nos joga isso na cara, né? Eu acho que esse é o... Daqui a pouco tu tá tomando um troço que te transforma em outra pessoa. E esse filme, ele vai muito pra ele choca, né? Ele é um horror, um terror corporal, porque ele mostra no corpo toda a agressão e agressividade, tanto psicológica quanto física, que as mulheres especialmente fazem no próprio corpo para se manter dentro desse espectro. E isso eu acho que é uma coisa... o mais preocupante, porque a gente vê que a gente está indo para um caminho onde isso vai ser cada vez mais necessário
se a gente continuar nessa levada de valorizar cada vez mais o estético, a rede social, que não é o real, então é a busca pela perfeição que inexiste. Então, Exato. E, na verdade, assim, até bem especificamente desse filme, eu ainda sem vê-lo, concluo acho que ele tu não ia fala gostar de muito... ver. Não, vou ter que ver, né, gente? Como é que eu vou ficar assim? Mas, assim, que na verdade é uma luta interna. Né? O filme mostra externamente, e daí traz esse horror corporal e essas modificações na busca pela juventude eterna. Porque não existe uma diferença entre a vida eterna e a juventude eterna. A gente não busca a vida eterna, a gente busca a juventude eterna. Isso aí é... Né? Eu não quero envelhecer, eu não quero... A longevidade... Eu não quero ficar menos capaz, eu não quero correr mais devagar, eu quero sempre estar Ser jovem. plena, no auge, né? Eu sempre brinco que assim, a vida é uma montanha-russa, a gente sobe, 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 lá pelas tantas tu chega no meio. E aí tu começa a desce, desce, desce. Quando que é o meio? Não saberemos, cada um vai ter o seu. Vamos tentar esticar essa lomba, vamos continuar Exato. subindo. Então, isso é a juventude eterna, que não tem como, é irreal. Mas é uma metáfora maravilhosa, porque inclusive para tu te manter ativo, te manter cada vez é mais difícil. Então é uma lomba real, íngreme. Exato, íngreme. Tu vai chegando no final, tu tá cansado já também, né? Então, assim, e daqui a pouco, só que o ladeira abaixo daqui a pouco também é legal. Não, calma aí. Tem sua diversão, tem a sua vista, tem o ventinho no rosto. Então, assim, por que não usufruir disso? Quem tem 30 e poucos, né, antes dos 20 aos 30, daqui a pouco não entenda muito bem ainda essa metáfora. Quem já passou dos 40, como eu, já consegue entender que a gente tem muitos benefícios. De repente o corpo vai mudando? Sim, vai mudando, gente. A gente tá falando de matéria orgânica. Agora, emocionalmente, psicologicamente, em questões de maturidade. Então, a gente não tem que ficar buscando o que a gente nem sabe se é tão ruim assim mesmo. Né? Eu acho que a moral da coisa é que a gente consiga entender que dentro da nossa humanidade as coisas têm um ciclo, tem um fluxo, Tu sabe que pensando um pouco, quando a gente falou que ia falar sobre esse tema no podcast, tentando imaginar, qual que seria o contragolpe a ode à aparência, né, que a gente vive. Eu fiquei tentando fazer um raciocínio e a única coisa que me vem que é possível a gente, no caso, trocar uma coisa pela outra seria uma autenticidade. E eu acho que isso que tu falou vem muito nessa proposta do tipo, cara, viver mais o que tu gosta, aproveitar mais as coisas do jeito que tu gosta, tentar tirar um pouco dessas pressões externas, porque quando a gente perde uma coisa, a gente tende a querer compensar em outra. Então, eu acho que um pouco do que tu diz, que depois dos 40 começa a ter outras visões, é um pouco disso, porque é uma pessoa mais autêntica. Tu já sabe mais o que tu gosta, o que tu não gosta, o que te importa, o que não importa. E eu acho que é mais saudável viver isso, e eu acho que a gente tem que, cada vez, aprender mais cedo a ser assim. Porque os jovens, que nem tu diz, 20, 30 anos não estão... 20, os 30 já estão começando a entender, mas os mais... O Vitor defendendo a categoria. Dos 30 e meio dos 30 e meio em diante já entende, né, Vitor? Dos 30 e muitos em diante, o joelho já tá pegando, tá? Essa lomba já tá ficando íngreme demais. Mas eu acho que quanto mais cedo essa galera conseguir ter essa tranquilidade, como a gente vai mudar o comportamento em massa para a vida mudar como tem que, sabe? Pra gente dar a pressão certa pra propaganda. A propaganda não pode ser o balizador, não pode ser quem guia, ela tem que ser uma consequência. E aí, pra gente conseguir, de fato, chegar um pouco nisso, eu acho que é que nem aquele post que eu te mandei ontem do Yuval Harari, que a gente precisa desacelerar urgentemente. Isso. Urgentemente. Porque o que acontece é que a gente tá extremamente conectado e aí não tem como a gente se aceitar e ter esse autoconhecimento. Primeiro porque a gente não tem tempo, né? Não sobra esse tempo para te ler um livro, para te realmente respirar, para te desconectar de ti mesmo. Olha o tempo que a gente demorou para vir conseguir, nós 3 irmãos, estarmos juntos, conversando. Exatamente. Meses. E aí olha o tempo que a gente gasta consumindo e estando e produzindo coisas. Então... que o desacelerar, né, Lu, o que eu entendo? O desacelerar envolve produtividade, envolve dinheiro, recurso, né? Então, assim, não é, eu vou me aceitar, livre, leve e solta. Não tem como fazer isso. Não tem como, por quê? Porque a gente precisa produzir, eu preciso ganhar dinheiro, eu vivo num mundo, né, que... E queremos mais. Aí é que a gente perde, aí é que a gente tá se perdendo. Então, porque existe uma diferença muito grande entre eu produzir e eu me perder. Carreta descarrilhada, sabe? E eu querer produzir a todo custo o tempo inteiro. Sim, e querer ser mais. Então, assim, quando é que eu vou me dar conta de que o que eu estou vivendo agora tá bom?
Né? É profissional que eu sou hoje, o conteúdo que eu já tenho na minha cabeça é legal pra vir conversar num podcast. Sim. Não, eu tenho que Não, estudar isso não mais. existe. Eu tenho que captar recurso, eu tenho que fazer não sei o quê. Não, daí a tela tem que estar mais bonita, daí eu tenho. Mas eu não O fiz- eu assunto não tem que reviso estar meu melhor botox. preparado. O meu Não. botox tem que estar em dia porque eu vou aparecer na tela. O Murilo Gun, ele fez um podcast e ele falou um dia uma coisa que eu achei maravilhosa, que ele chegou a um ponto da vida dele que ele tava nessa, eu tô louco, meu Deus, preciso produzir. E quanto melhor a gente é, melhor a gente quer ser, né? É, exatamente isso. Ele disse que ele chegou num ponto, um dia que chegou em casa e disse assim, cara, eu vou fazer um degrowth. Ele começou a decrescer a própria estrutura. Ele tinha uma empresa com, diz ele, uns 30 funcionários e tal. E ele disse, vou fazer um degrowth programado. E aí porque ele já estava suficiente, ele já tinha o dinheiro que ele queria, ele não queria mais o estresse que ele tinha, e aí ele começou a fazer isso. Ele disse, cara, as pessoas têm que aprender Só que isso o que é o também suficiente. aí a gente entra num outro ponto que é um recorte de privilégio também. Ele tinha um recurso. Exato, Óbvio. ele alcançou, ele correu insanamente, alcançou este montante de recursos, de conforto, e aí ele pôde fazer essas escolhas. Claro, e aí o tranquilão. que a gente vê hoje é essa corrida dos ratos que a gente não consegue nem alcançar a estrutura. E tu sabe o que eu acho que é o pior que isso? É que ao longo das nossas vidas, profissionalmente falando, todos nós já tivemos momentos de passo pra trás. E daí a gente se desespera, eu sou um fracassado, isso tá péssimo. Quando tu poderia entender só como um momento, tá, ok, então eu vou Deixa eu viver recuar outras coisas. E vou viver outras Não. coisas e vou me restabelecer e me reestruturar. Mas aí eu fico ali abaixo de pau, me criticando, me massacrando internamente, o que demora muito mais porque eu saio daquele buraco. É. Então, se eu conseguir aceitar que, inclusive, faz parte de toda a jogada, e o Murilo deve ter falado e deve ter sido assim, mas assim, de repente, esse degrowth dele não foi tão programado assim. Deu um pepino ali, uma zebra aqui, um cliente cancelou e ele teve que dar 2 passinhos pra trás. E aí depois ele interpretou dessa Porque maneira. a gente recorta a vulnerabilidade que quer nas redes. É exatamente isso. E tem outra, a perspectiva financeira que ele fez do degrowth é uma coisa mais palpável, que realmente é uma coisa de privilégio, mas eu acho que essa lógica a gente pode construir para nós mesmos. Tem vezes que a gente tem que dizer, cara, é o suficiente. Tipo, E chega. eu estou trabalhando o suficiente para este momento. Isso não significa que eu não almejo outras coisas, que eu não Exato. quero outras coisas, né? E isso não tem a ver com a expectativa de alcançar coisas ou não, mas tem mais, eu acho que sobre a perspectiva de a gente pode e deve viver bem com o que a gente tem hoje, sem a gente ter que se agredir psicologicamente para ter mais. É nesse sentido que eu acho que esse degrowth programado que ele fez é uma boa inspiração, porque é possível. Tem vezes que tu pode dizer assim, cara, hoje, especialmente para quem, que nem a gente que trabalha, que tem a empresa, a gente não desliga, tem vezes que eu posso aceitar que, cara, 6 horas é o horário que acabou, vou ir fazer uma jantinha, os problemas são uma esteira infinita, os trabalhos são uma esteira infinita e não vão porque acabar. a vida é uma esteira, né? Então, assim, eu não tenho como dar conta de tudo hoje. Isso, então nesse sentido eu achei muito legal e muito inspirador. Óbvio que ele tá no privilégio que... Financeiro, Exato. inclusive. Não, e eu né? acho que também, a gente agora tá misturando com outras coisas, né? Porque, na verdade, o melhorar esteticamente, ele tá conectado com o melhorar financeiramente. A gente quer ser melhor no esporte, a gente quer ser melhor em tudo. Quer cuidar da casa melhor, e aí que é onde a gente precisa reencontrar esse equilíbrio, né? Os momentos de cada coisa na vida. Não, e eu acho que tem tudo a ver, Lu. Claro, a gente desvirtua e volta, mas assim, por quê? Porque é uma mentalidade de que eu posso e devo ser melhor sempre. Sim. Sim. E de repente, às vezes, eu não preciso ser melhor em alguma área, eu posso escolher não fazer isso agora. O equilíbrio é justamente isso. Por quê? Porque nós, como seres humanos, nós temos limitações. E eu não vou conseguir ser maravilhosa em tudo, o tempo todo, ao mesmo tempo. Né? Então, assim, eu não tenho como ser... Né? Eu falo muito, às vezes, sobre maternidade, porque eu tenho um filho. Mas, assim, eu não consigo ser a melhor mãe, a melhor profissional, a melhor atleta, a melhor esposa, a melhor, não sei, amiga, a melhor voluntária do Lions. Eu não consigo ser o melhor em tudo o tempo todo. De repente, um fim de semana que eu me foco no Lions, eu sou a melhor do Lions. O Augusto não me viu, a minha família não teve notícia minha, né? Meus amigos que... Mas aí tu saber, no teu sentimento, ter a satisfação que daquele momento tu fez aquilo. Mas o problema é que aí no momento tu tá sendo maravilhosa no teu voluntariado, mas aí tu tá triste e culpada porque tu não foi a boa mãe. Tu tá triste e culpada porque tu não foi correr. Esse é o ódio autoprojetado. E aí que a gente daí eu se fico olhando confunde. porque eu não fiz. Eu fico sempre olhando porque eu não fiz. Aí a gente volta lá pra metáfora anos 80, eu tô sempre olhando pro copo meio vazio. Exatamente, exatamente. E aí eu vou te dizer que dessa metáfora já revista, entre o copo meio cheio e o copo meio vazio, não importa. O que importa é o tempo que tu segura ele.
Né? Então, assim, ó, tipo, cara, daqui a pouco tá doendo meu braço. Se o copo tá meio cheio, meio vazio, não importa. O que importa é o tempo que eu fico carregando aqueles mesmos problemas. E aquele copo meio cheio, aquele copo meio vazio. Então, larga e vai viver um pouco. Relaxa! Relaxa! Como diria minha ídola master, Márcia Sensitiva, para de ser doida! Ai, gente, não, é super complexo esse assunto. E eu acho que do ponto de vista de criativa para marcas, a gente tem realmente grandes desafios em também conseguir equilibrar o que a gente está gerando nas pessoas, o tipo de desejo que a gente está gerando, porque também a gente também é muito movido por esse retorno, né? E no momento que esse coletivo quer muito consumir isso, a gente segue esse rumo e percebe a coisa indo numa situação... Mas até porque, se tu for ver como é que é analisado o nosso trabalho, como nós que produzimos e criamos conteúdo. Performance, likes, compartilhamentos. E essa performance é com o que as pessoas admiram. Então, existe o resultado, né? E aí o resultado vai nos guiando. Então, eu acho que esse tipo de filme, esses questionamentos que vieram depois desse desfile da Victoria's Secret, que eu vi muito comentário nesse sentido de, cara... eles meio que taparam o sol com a peneira. Mas é um pouco. Só que ao mesmo tempo, as pessoas... É uma evolução e as pessoas se interessam um pouco também pelo aspiracional que a gente falou antes. Então, a gente, como criador, a gente tem que ficar balizando, tentando trazer um pouco dessas pautas que nos ajudem a construir um futuro um pouquinho melhor e menos agressivo. Tanto psicologicamente quanto fisicamente. Exatamente, mas ao mesmo tempo sabendo que a gente tem que gerar desejo. Então, eu acho que... Mas eu acho que existe um meio termo. Existe um gerar um desejo sustentável. Existe. Inclusive para o mundo, assim, né? Existe gerar o desejo dentro de respeito. Sem sexualizar. Sem banalizar, né? Sem diminuir as mulheres... Sem colocar que nosso valor só está até os 35 anos, que depois, né? Então, assim, eu acho que tem como fazer isso. A gente tenta, inclusive, né? Eu acho que dentro das coisas, dos conteúdos que a gente produz, a gente tenta ter esse balizador de que a entrega não é a questão puramente estética. A gente tem que trazer um pouquinho mais, tem que trazer ou entretenimento, ou uma coisa... Uma leveza ali na mensagem, né? Uma coisa que também... entregue outra coisa além da estética, ou uma coisa que a gente sempre fala muito, né? A gente não pode produzir com o foco sempre no me compre, né? Ele tem que entregar outras coisas além disso. Mas é um exercício árduo e difícil, porque conflita muito também com o que a gente gosta, com o que nos impacta, né? E a gente vai até para essas grandes influenciadoras que são quem hoje também está balizando muito o conteúdo no Brasil, que é tipo Malu Borges, Silvia Brás, Lívia, que são influenciadoras que mostram uma vida rica. Elas se disfarçam... Uma vida real rica. Elas se disfarçam no identitário porque são muito próximas, porque mostram a família, porque mostram uma brincadeira, porque são espontâneas. É o próximo mais distante que existe. Mas, ao mesmo tempo, elas estão vendendo o extremo do aspiracional, que é uma beleza, que é viagens o tempo todo, que é uma vida de luxo. E aí, daqui a pouco, a gente tá super encantado por isso e... Só que, assim, o que é o problema, né? A gente tá super encantado por isso, o próximo ponto é o quê? A minha vida tá muito longe disso. Claro. Logo, minha vida é uma merda. Né? Ai, desculpa. Não tem classificação. Aqueles convidados. Pode falar nome feio. Tira as crianças da sala. Mas então, assim, esse é o problema. Por quê? Porque nós temos um ingrediente que é do ser humano também, que é o ingrediente comparativo. Né? A gente tá... Bom, se a maioria das pessoas é assim e eu não sou, quem está fora sou eu. E nós somos seres sociais, eu preciso do grupo para sobreviver desde que eu sou homem das cavernas. Então, o que acontece? Lá no meu cérebro liga um alerta que me diz assim, tu tem que te parecer com essas pessoas. Que é a validação social como muito longe preservação da espécie. Né? Exatamente. Só que eu acho que isso é muito do a gente como biologicamente não estar pronto para ter o que a gente tem. Para ter esse acesso à rede social, para ter essa sociedade virtual, porque a gente tem esses parâmetros psicológicos, cerebrais. A grande sacanagem foi no momento que a gente desenvolveu o neocórtex, Vitor. A parte frontal do nosso cérebro acabou com tudo. Porque senão nós éramos melhor isso. zebras, nós éramos Explica, mas não muito, porque a gente tem mais uns 5 minutinhos. Tá bom. Olha, vamos nos encaminhando. Explica pelo não mútil. Eu acho que assim, vamos tentar terminar esse episódio com uma mensagem de paz no coração, com uma mensagem de estímulo. Eu gosto muito da ideia da gente aceitar
quem a gente é pra gente poder mudar. Né? Então, assim, se eu entendo que eu sou a Laura, que eu tenho 42 anos, que eu sou psicóloga, que eu tenho vários papéis sociais e que eu posso ser melhor dentro disso, muito melhor dentro disso, eu vou me motivar para buscar. Se eu entender que eu quero ser a Gisele Bündchen, me ferrei. Então, assim, Cara, vamos eu acho buscar que é o muito possível, isso. né? É muito isso. E celebrar ali as coisas durante o caminho, né? Porque eu não gosto do discurso do tipo, da coisa vazia do descansa, desacelera, porque eu mesma não sinto isso no meu coração. Eu sinto muita vontade. Luísa, a gente nunca percebeu. Não, a Luísa, não. Pelo amor de Deus, quase vai ter uma DR aqui nesse podcast. Não, Eu sinto desliguem as muita- câmeras e os Os microfones irmãos- que ela vai fazer terapia. Os irmãos precisam conversar. Não, mas deixa eu concluir. Mas, ao mesmo tempo, essa coisa de achar o teu equilíbrio, né? O teu ponto de equilíbrio. E essa coisa de não querer ser quem tu não é. Exato. E tu pode querer ser melhor esteticamente, tu pode querer ser melhor profissionalmente, e tu pode olhar o montador de cavalo. Não, fumar eu acho que não tá tão legal assim, mas assim, tu pode ter a liberdade da propaganda dentro da tua realidade. Porque quem vive a tua vida é só tu, meu camaradinha. No máximo, quem mora contigo se aproxima mais a tu, é só tu. Né? Sim. E Então vamos almejar, vamos aspirar, mas assim, também entendendo quem Vamos nós nos somos. inspirar também. Vamos nos inspirar. Exato. E vamos às redes sociais também com responsabilidade, sabendo o quanto que elas podem nos machucar, nos beneficiar e nos machucar também. Exatamente. Eu acho que, inclusive, esse é a gente já falou muito, mas é um tema para outra conversa inteira, que é a rede social, ela entra numa questão muito maior que, se a gente começar aqui a puxar esse fio, não paramos mais. E sigam a Cofi. E se vocês querem uma rede social bonita, querida e responsável, aqui está na nossa tela, Cofi. Exatamente. Vamos nos encaminhando aqui para o final desse episódio. Pessoal, eu queria agradecer muito todos vocês que estão ouvindo, mas especialmente minhas irmãs aqui por fazer isso. Depois de 1 ano, a gente conseguir tirar esse projeto do papel. E É uma realização. é uma realização e vamos lá, que agora vamos pro próximo. Espero que tenham curtido esta conversa Cofi e até o próximo. E é Cofi Conversa, Luísa. Tu não sabe o nome do teu podcast. Oh my God, inverti o nome do podcast. Pensa tanto que é falar. Mas voltem, pessoal, voltem. O raciocínio é aceleradíssimo. Valeu, pessoal. Tchau. Beijo.